Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui a análise sobre fundos imobiliários. Lembrando, como sempre, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação. E lembrando também, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, curte e compartilha. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários. Tá ok? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o fundo VILG11, o VILG11. O Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário. Vamos aqui ver a característica do fundo, tá certo? O VILG11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Ou seja, os investimentos base são empreendimentos imobiliários físicos, tá certo? A gente já viu alguns desse tipo aqui no canal. E esse, especificamente, como o nome já indica, é um fundo tijolo do setor logístico. Vamos aqui alguns indicadores. Atualmente é um fundo que apresenta uma liquidez expressiva, mais de 54 mil negociações. O último rendimento pago foi de 68 centavos por cota, o que representava aproximadamente um retorno percentual sobre o valor da cota de 0,49%. Patrimônio líquido de cerca de 480 milhões de reais. O valor patrimonial, cerca de R$ 109,77. No mês, apresenta uma variação positiva de 0,49% no preço de cota negociado na B3. Atualmente, o P sobre o VP está próximo do índice de 1,13. Olhando o gráfico dos últimos 12 meses, a gente pode perceber que no começo, na metade do mês de março de 2019, o fundo estava sendo negociado com um valor de cota de R$ 111. Teve relativa estabilidade durante o primeiro semestre do ano de 2019. A partir do segundo semestre, ele começou a apresentar um crescimento constante, com uma certa variação próxima a outubro. Entretanto, como tantos outros fundos imobiliários como nós já vimos, no mês de novembro e dezembro, houve uma fortíssima valorização deste fundo, assim como do mercado de fundos imobiliários no geral. Ele saiu então de um valor na metade do mês de outubro da casa dos R$ 113 e teve uma fortíssima valorização até fechar no final de dezembro de 2019 no preço máximo de R$ 151. De lá para cá apresentou oscilação e um forte movimento de correção. Depois a gente vai ver também que o fundo já, neste período aqui, houve uma nova emissão de cotas, o que pode ter contribuído para essa correção de preço, tá ok? Então a gente já viu que é um fundo do segmento logístico. Ele tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano e uma taxa de performance de 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período, que excederem rentabilidade de IPCA mais 6%. Tá ok? A gente pode ver aqui que o último retorno por cota então foi de 68 centavos, como nós vimos, o que na época representava aproximadamente 0,55% de retorno sobre o valor de cota negociada. E somado dos últimos 12 meses, a gente vai ter um retorno percentual sobre o valor de cota de 7,2%. Aqui a gente tem no gráfico o histórico de dividendos desde dezembro de 2018, tá certo? Até janeiro de 2020. A gente pode perceber que, tirando aqui, com exceção ao mês de dezembro de 2018, o restante dos meses eles apresentam até uma certa... é um pagamento constante, não apresenta muita variação, tá certo? Tem uma regularidade no valor dos dividendos. Aqui o gráfico com retorno percentual sobre o valor de cota, que geralmente é espelho do gráfico de cima. O valor patrimonial praticamente estável ao longo desse período. E aqui o fundo ele apresenta hoje 8 ativos em 4 estados, tá ok? São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. A gente vai olhar os imóveis detalhadamente lá no relatório gerencial. O fundo, a gente pode perceber que a gestão do fundo vem conseguindo uma taxa de ocupação física de 100%, ou seja, ele não apresenta vacância física,
E o que é importante também é não apresenta vacância financeira. Logo, esses 100% de ocupação física estão em dia com seus pagamentos. A gente pode perceber aqui, ó, que no dia 4 de fevereiro a gestora já divulgou mais um prospecto de distribuição de cotas. Então, provavelmente, logo a gente vai passar por mais um período de uma nova distribuição de cotas. Quem está interessado ou fazendo estudo no fundo VILG11 tem que levar isso em consideração e estudar quais são os possíveis impactos dessas distribuições de cotas no preço, tá ok? Bom, vamos lá ao relatório gerencial então. Aqui alguns dados do fundo, né? Aqui as taxas de administração e performance, como nós já vimos. Quantidade de cotas, atualmente mais de 4 milhões e 300 mil cotas. Número de cotistas, aproximadamente 20 mil. Gestor do segmento. Preço patrimonial da cota e o preço e valor de mercado. Aqui ele apresenta alguns dados de destaque que o relatório passa para a gente. Uma liquidez diária média de 5,4 milhões, tá certo? Um aumento de cerca de 25% frente ao período anterior. Aqui ele destaca a alocação dos recursos da terceira emissão, tá certo? Atualmente o fundo possui 8 ativos em seu portfólio e ele também destaca que ele realizou 3 aquisições em janeiro de 2020 e essas 3 aquisições fazem totalizar os 8 ativos no portfólio do fundo. E aqui ele também destaca que estão distribuídos em 4 estados, como nós já vimos, e somam mais de 195 mil metros quadrados de área bruta alocável própria do fundo. Aqui o gestor ele passa a performance do fundo e o resultado de distribuição de rendimentos, tá certo? Com um DRE simplificado, apresentando as receitas e despesas e as taxas de administração. Já também mostrando a taxa de gestão e o quanto foi distribuído. Aqui também entra a rentabilidade, o valor da cota, comparado com o índice Bovespa e o IFIX. E também a rentabilidade líquida do fundo comparado frente ao CDI líquido. Aqui mais um comentário do gestor frente à rentabilidade. E no gráfico também, novamente, vemos aqui a rentabilidade do fundo VILG11 frente ao IFIX, CDI e Ibovespa. O gráfico apresenta o retorno da rentabilidade desde dezembro de 2018 até janeiro de 2020. Aqui o gestor destaca no relatório a presença em 100% dos pregões, com um valor de mercado expressivo, número de cotistas também, como nós vimos, mais de 20 mil, e um giro de cerca de 19% das cotas do fundo. Aqui a carteira do fundo. Como nós já vimos, chega ao final de janeiro com patrimônio de cerca de 480 milhões de reais. E participações em ativos imobiliários que totalizam cerca de 553 milhões de reais. Aplicações financeiras atualmente, o fundo destaca que representam cerca de 42 milhões, equivalente a 8,8% do patrimônio líquido. Estão alocadas principalmente em fundos DI. Então nós temos aqui o portfólio do fundo em imóveis, aplicações financeiras e obrigações de longo prazo. A pagar e receber, tá certo? E cada um de seu respectivo impacto na carteira do fundo. Alguns indicadores operacionais. Então aqui você vê alguns indicadores do fundo frente ao mercado como um todo.
aqui temos a taxa de ocupação média, de novo a taxa de ocupação do fundo, destacando 100% ocupado dos imóveis, frente a uma taxa de ocupação média do mercado de 92,9%. A inadimplência também, um fator muito importante, chega a janeiro de 2020 com apenas 0,3% de inadimplência líquida média. Aqui o relatório de desempenho mensal. Aqui os vencimentos. Então, para 2020, os vencimentos vão representar cerca de 22% da receita de aluguel. E o mês de renovação, índice de reajuste, a gente tem que janeiro e abril são os meses que tem maior participação nesses índices. Tempo de aviso prévio, praticamente 75%, 6 meses. Restante de até 3 meses, de 3 a 5 meses. Tipo de multa, mais da metade, cerca de 56,5%. Saldo remanescente. Tipo de garantia, carta fiança 28,5%, seguro fiança 19% e outros tipos de tipo de garantia 52,5%. O valor da garantia, cerca de 57,9%, é de 12 aluguéis. 31,7%, 3 aluguéis, 10,4%, 6 aluguéis. Aqui no portfólio, tá certo? Ele destaca a participação em 8 imóveis, distribuído em 4 estados. Aqui ele dá uma noção dos locatários, com um locatário expressivo sendo Ambev S.A., com cerca de 16% de participação dos imóveis do fundo, e Netshoes também com 16%. Restante outros dividido em outros locatários. Bem pulverizado, bem diversificado. Isso é importante se tratando de um fundo tijolo, o que dificulta a vacância física de uma vez só por muitos clientes. A diversificação da receita de aluguel do portfólio. O tipo de contrato, 57% atípico, 43% típico. Aqui, segmento de atuação, nós já vimos quem são os locatários, logo, varejo representa 43% do segmento de atuação dos imóveis do fundo, transportes e logística 28%, alimentos, bebidas e fumo 17%. A distribuição geográfica nos estados que já nos referimos aqui, sendo por região, a região sudeste com 77% dos imóveis estando nela e a região sul cerca de 23%. Aqui sim, agora o relatório apresenta mais detalhadamente os imóveis do fundo. Então, em janeiro de 2020 nós temos estes imóveis. Aqui o relatório ele apresenta todo um esquema de apresentação. Então aqui você tem a participação do fundo no imóvel. Então, por exemplo, a participação do fundo no Fernão Dias Business Park, na rodovia Fernão Dias, é de 100%. Este imóvel tem uma área bruta alocável de mais de 54 mil metros quadrados, está 100% ocupado. Os principais locatários são Netshoes, Intecom, Petlove, StockTech. A gestão do condominial e o tipo de contrato, se é típico ou atípico. Neste caso, Netshoes atípico. Ele segue a mesma classificação para todos os imóveis. Vou passando aqui de forma mais devagar. Quem tiver interesse, dê pause no vídeo e leia detalhadamente. Então, CD Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, quilômetro 11. Centro de distribuição Privalia, na rodovia Fernão Dias. Aqui nós temos o Airport Town Ayrton Senna, na Avenida Ayrton Senna, em Guarulhos, São Paulo. O CD Cariacica, também CD Eldorado, no Rio Grande do Sul. O BTS Creamer,
na Avenida das Quaresmeiras, em Minas Gerais. O Vinci Logística... Não, esse daqui não, pessoal. Esse imóvel aqui é o BTS Creamer. Jundiaí Business Park, na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. E aqui chegamos ao final do relatório gerencial com os principais índices do fundo VILG11. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra, de venda ou de negociação, tá ok? E agora deixa aí nos comentários. Vocês conheciam o fundo VILG11, o VILG11? Acompanharam o fundo em 2019 e o que vocês esperam dele para 2020? Vocês conhecem algum imóvel desses daqui, já que se trata de um fundo de tijolo? Vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar ou visitar algum desses imóveis logísticos? Conta aqui pra gente também nos comentários, tá ok? E lembrando também, como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários, tá ok? Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, tchau!